Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. E hoje a nossa aula é de número 7, que aborda a competência de número 5 do Enem. Fica ligadinho com a gente, acompanha, tem muitas dicas. E é isso, vamos lá, tela? Competência de número 5. O que aborda essa competência? Elaboração de propostas de intervenção para o problema abordado, respeitados os direitos humanos. Então, o que é isso? Você vai apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. Você vai propor uma intervenção para o problema pelo tema, que significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, o que significa essa competência de número 5? Você vai ter que elaborar uma proposta de intervenção, mesmo que minimamente, não precisa ser algo inovador, mas tem que ser algo concreto. E para fazer essa proposta de intervenção de forma concreta, eu vou dar o passo a passo para vocês. Lembrando que essa proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos, que também nós vamos abordar nessa aula. Então, essa competência ela também vale 200 pontos e acompanha com a gente para você conseguir alcançar a nota máxima nessa competência. Vamos lá. Você vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, obviamente respeitando os direitos humanos, a qual nós já falamos. Essa proposta de intervenção, a redação do Enem, se baseia na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes Básicas, a LDB. Então, o que ela exige do estudante? Que ele esteja preparado para exercer sua cidadania. Então, a competência de número 5, ela exige de você uma criticidade, exige de você um sujeito crítico reflexivo. Então, ao cobrar essa proposta de intervenção, o Enem avalia se o estudante, após concluir o ensino básico, é capaz de atuar criticamente na sociedade. Então, do que se fala esses direitos humanos? Quais são esses princípios norteadores, O que eu faço para não ferir esses direitos humanos? Então, tudo que você for escrever nessa proposta de intervenção, você vai abordar a dignidade humana, você não pode ferir a dignidade humana, igualdade de direitos, então você vai abordar essa igualdade de direitos, é muito interessante que você pontue até mesmo essa expressão, da forma mesmo como está. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidade, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, esses são os princípios norteadores, que nós tanto falamos que são os direitos humanos. Então, hoje, ferir os direitos humanos, você perde ponto, o quê? Na competência 5, tá? Antigamente, no Enem, quando se feria os direitos humanos, zerava toda a redação. Hoje não, mas na competência 5, você sim pode receber até nota 0 se ferir ele, tá bom? Então, continua comigo. Quando for planejar a sua proposta de intervenção, você precisa definir quais dessas esferas será responsável pela ação, associando aos demais elementos exigidos nessa etapa, o modo como a proposta será colocada em prática e os seus propósitos. Como gabaritar a competência de número 5, Então, vamos lá. O que é essa proposta de intervenção? Você vai colocar, geralmente, de forma mais organizada possível, o seu último parágrafo, o parágrafo da conclusão. Então, na competência de número 5, o que nós vamos fazer? Nós temos que apresentar, basicamente, 5 elementos. O principal deles é a ação, ou seja, o que vai ser feito para solucionar esse problema, do tema abordado na redação. Próximo, agente, quem fará essa ação. Próximo, o meio, modo, ou seja, como vai ser feito. Próximo, finalidade, para quê? Para que essa ação ela vai ser feita? E, por fim, nós temos o detalhamento, que é detalhar
qualquer um dos outros elementos. Ou seja, se você quiser detalhar a ação, pode, o agente, o meio, o modo, finalidade. Né? Então, para resumir, essa competência de número 5, inclusive, ela é uma das mais fáceis para você gabaritar ela. É apenas você apresentar esses 5 elementos, que é a ação, agente, meio, modo, detalhamento, finalidade, esses 5 elementos que cada um, inclusive, vale 40 pontos, não ferir os direitos humanos. Ponto. É isso, tá? De uma forma bem simples. E é claro que também tem que conversar com o tema, né? Essa proposta de intervenção que você vai aplicar na sua redação, ela tem que ter, sim, tem que estar de forma relacionada com o tema. Mas vamos acompanhar para mais dicas do Pré-ENEM Legal. Vamos lá. Dica legal! E aqui, pontuei para vocês aqui, o GOMIFES. Professor, o que é GOMIFES? Nunca ouvi falar sobre isso, né? O GOMIFES, na verdade, é uma sigla, para você memorizar melhor. Então, vamos lá. Nós temos o G de governo, tá? Temos... O que é o governo, né? Porque quando você vai apresentar a sua proposta de intervenção, você tem que colocar o agente, não é isso? Tem que colocar a ação, o agente é quem vai fazer algo. Então, você pode colocar esse quem como o governo vai fazer algo. E em que é que o governo atua? O governo atua na criação e fiscalização de leis, obras e projetos, ampliar projetos, criar políticas educacionais, parceria com demais agentes sociais. E esse O, professora, é de quê? O de ONGs. Então, vamos supor que lá na sua proposta de intervenção, você vai colocar as ONGs como um interventor. Então, o que as ONGs elas trabalham? Com a criação de passeatas e organização de movimentos para reivindicação de direitos sociais, potencializar as ações de outros agentes, atuar em campanhas, né? Então, as ONGs elas trabalham dessa forma. Outro, nós temos aqui a mídia, né? O M de mídia. O que a mídia faz? Ela trabalha na disseminação de projetos, realização de campanhas educativas e de cunho social, incentivadora da criticidade, torna-se um canal de denúncia de alguma forma, né? Às vezes a gente fala muito da omissão da mídia, a mídia não se fala sobre isso, né? Então pode ser abordado também. Promoção de debates. Próximo, o indivíduo ou a iniciativa privada, e de indivíduos ou de iniciativa privada. Cabe ao indivíduo aplicar as ações dos agentes reguladores, de se autoavaliar, né, e mudar seus comportamentos diante do problema em questão, né? Então, às vezes você pode colocar ali o indivíduo, né, como o interventor do problema. O F de quê? F de família, né? Então, vamos supor que você vai colocar aí, tem um problema de cunho social e a família, você percebe ali que naquele tema é o principal interventor que pode ajudar a solucionar esse problema. Então, em que a família trabalha? Com a reeducação, fiscalização, proteção, conscientização entre os membros, né, dentro da casa, além de debates com as escolas, instituições governamentais, como o CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Então, pode ser aí a família o interventor. Outro, escola. O que a escola trabalha? Promoção de ações educativas, tais como oficinas, workshops, palestras, né? A galera ama aí colocar a palestra como uma ação, né? Ou até mesmo modo. E aí temos a escola como interventor. Introduzir uma educação crítica e cidadão ao indivíduo, parceria com outros agentes sociais, tais como família e ONGs também. É bacana você colocar ali, né? Sempre um interventor com parceria de outro para dar uma consistência maior para a sua proposta de intervenção. Outro, né, que é o S, para a gente finalizar o nosso GOMIFES, é a sociedade. O que a sociedade ela pode trabalhar? Mobilização, criação de comitês representativos da comunidade, denúncia, fiscalização ativa, né, de ações governamentais, ações em busca de direitos. Então, queridos, esse aqui
é uma dica, né, legal para vocês memorizarem aí. Sugiro que vocês façam aí o seu mapa mental também para frisar melhor os conceitos, né, os direcionamentos. Aqui eu coloquei também, né, um breve resumo, né, de cada um desses agentes, né, interventores, que você pode, né, analisar depois com calma. Cada um deles vai ficar disponível para que vocês possam aí visualizar depois, né? E aí nós temos aqui, vamos falar sobre o governo, né, de forma específica, porque geralmente os alunos colocam ali, o governo vai resolver. Mas nós devemos deixar claro que, olha só o que eu anotei, este agente talvez seja o mais difícil de responsabilizar. É extremamente vago dizer apenas que o governo deve fazer X coisa, né? Pois denota desconhecimento de funções dentro da esfera governamental. Então, para fazer essa proposta de intervenção excelente, coloquei aqui para vocês os 3 poderes, né? Vocês têm que saber quais são esses 3 poderes e o que cada um faz, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, como o próprio nome sugere, executa leis, ou seja, implementa e pode também vetar algum projeto de lei, né? Em âmbito federal, quem atua no executivo é o presidente, no estadual, os governadores, já no municipal, os prefeitos, né? Eu tenho que falar isso aqui para vocês, por quê? Porque às vezes dá uma inconsistência, né? Às vezes o candidato acaba colocando o prefeito numa situação que é estadual, por exemplo, né? Então tem que saber direitinho em que cada um trabalha. Poder legislativo, que é responsável por criar e elaborar leis. Temos também o poder judiciário, que fiscaliza o cumprimento das leis e julga aqueles que não as cumprem, né? Ele é respaldado pela Constituição e o exercício de juízes, como o Supremo Tribunal Federal, né? E dentro, obviamente, do governo, né? Do eixo ali, governo, na verdade, do agente interventor governo, é interessante vocês analisarem o que cada ministério ele faz, né? Lógico que eu pontuei aqui alguns, mas, né, procure também saber quais são os ministérios e quais suas competências, né? Coloquei aqui, por exemplo, Ministério da Ciência, Ministério da Cultura, Educação, Fazenda, Justiça, Previdência Social, Ministério da Saúde. E como proposta de intervenção, você pode sugerir, por exemplo, que o governo, em um nível específico, que é um dos ministérios, né, crie, amplie, reformule, fiscalize, sempre utilizando, vejam só, esses verbos de ação. Por que os verbos de ação? Porque ele vai dar mais firmeza, mais consistência para a sua proposta de intervenção, tá? E aí você vai dizer, por exemplo, faça o quê? Faça investimento, estabeleça parcerias, tem que falar alguma ação que vai ser feita. E, obviamente, a competência 5, nós temos aqui, né, as etapas de cada um, né, como que é avaliado, né, se é 0, não tem proposta de intervenção, é cópia dos 6 motivadores, né, ou uma proposta de intervenção que fere os direitos humanos, proposta de intervenção que não tem relacionamento com o assunto. No nível 1, nós temos aí a presença de um elemento ou tangenciamento do tema, e da 2 até a 5 vai se aumentando ali, né, os elementos válidos. Como nós sabemos, são 5 elementos válidos. E aqui vamos analisar rapidamente uma proposta de intervenção. Aqui a conclusão, né? A aluna Beatriz Moura, aluna egressa, que fez o Enem em 2023. Ela colocou assim: infere-se, portanto, a resolução dos impasses supracitados. Fez aqui um tópico frasal, né? Logo, cabe ao Estado, né? Estado com E maiúsculo, dar essa ideia de nação, né? O que é o governo federal, o qual garante educação e bem-estar da sociedade. Ou seja, ela colocou aqui um detalhamento, ela detalhou o que esse Estado ele faz, juntamente com a população, né? Que é a sociedade ali, o sinônimo de sociedade, que é outro agente, que mantém silenciamento diante do problema. Venham, no caso, né, aqui uma questão gramatical, mas venham realizar campanhas, ou seja, nós temos aqui o quê?
A ação, campanhas, debates, palestras de conscientização e fiscalização nas empresas por intermédios das mídias, escolas. Aqui o intermédio é o meio modo. Ó. Vai ser feito, o Estado vai fazer algo, mas por meio de quê? Por meio da mídia, das escolas, né, nas empresas de trabalho, com o fito. O que é o fito? Com a finalidade, para que, né, com o fito de combater, ou seja, nós temos aqui a finalidade, com o fito de combater a invisibilidade do trabalho realizado pela mulher, fazendo assim o cumprimento das garantias que são asseguradas na Carta Magna, né? Ela fez aqui um fechamento, aqui no finalzinho, é um fechamento citando, né, a Constituição que ela trouxe, que ela, desde o início da introdução, ela trouxe, tá? Temos aqui um outro exemplo, vamos lá. Essa daqui é de 2023 também, de uma redação nota 1000, Letícia Vicente da Silva. Portanto, é indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Tópico frasal. Assim, é imprescindível que o Ministério do Trabalho, que nós temos aqui, nós temos o agente, órgão governamental responsável pela garantia de direitos. O que é que nós temos aqui? Ela fez um detalhamento, ela detalhou o que esse Ministério do Trabalho ele é responsável, pelo que ele é responsável. E ele vai fazer o quê? Promova. Promova, veja só, é um verbo de ação. Então, nós vamos ver aqui qual é a ação que vai ser feita. Promova programas de fiscalização das garantias trabalhistas de mulheres. Professora, e esse que está aí no meio? É o meio, né, gente? Então, é o meio como vai ser feito, por meio de incentivos fiscais. A fim de, já temos aqui um conectivo de finalidade, né? A fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais cotidianamente, né? Então, nós temos a finalidade. E essa candidata, ela fez duas propostas de intervenção. Por quê? Provavelmente ela fez colocou duas teses, né? E trouxe dois problemas. Então, aqui a competência 5 dela já teria 200 pontos. Só que para fechar 3, ela tem que apresentar todas as informações necessárias, né? O texto ele tem que ser autossuficiente. Então, tem uma certa ligação, né? Ela colocou duas propostas de intervenção para fechar ali também a competência 3, mas a 5 já está completa. Vamos lá. Paralelamente, é dever da mídia, né? Mídia é o quê? O agente, está lá na legendinha que eu coloquei para vocês, né? Máximo canal de informação da atualidade. O que é isso? O detalhamento, ela detalhou a mídia. O que é a mídia? Qual é a responsabilidade da mídia? A mídia vai fazer o quê? Viabilizar um verbo de ação. Pega essa dica aí e coloca sempre verbo de ação. Viabilizar campanhas de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade com o intuito de eliminar estereótipos, com o intuito é o quê? A finalidade. Ah, tá, ali o intermédio, né? Nós temos o quê? O meio, por intermédio de comerciais televisivos, é o meio, e aí com o intuito de eliminar estereótipos é a finalidade, nós temos a finalidade. Com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas pela lei. E aqui no final ela coloca um fechamento, né? Que é justamente para fazer aquele texto cíclico, né? E aí nós temos que ficar atentos às ações nulas. O que são ações nulas? São aquelas informações que você coloca ali no texto que não tem ali uma finalidade, ela não diz nada. Por exemplo, portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Que medidas, né? Ficou algo vago, então essa ação ela não é pontuada. Outra situação, é necessário que o poder público tome uma medida. Que medida? Então, nossa ação ela tem que ser concreta, tá? Então, aqui eu agradeço a participação de cada um, espero ter sanado, né, as dúvidas e que você também fique atento às dicas e coloque em prática. Muito obrigada a participação de todos e até a próxima.